Olá, meus amigos, eu sou Rômulo Lubacheski e esse é o programa Consultório Fotográfico. Hoje eu vou falar sobre duas fotografias com aviões. Você também quer participar desse programa? É muito fácil. Tem aqui na descrição do vídeo todas as instruções para você me enviar as fotografias. Apenas tenha em mente que eu vou vou dar a minha opinião crítica sobre a fotografia, então esse não é o lugar para você receber elogios. A primeira fotografia de hoje foi enviada pelo Joelson Silva. É um avião decolando e ele pegou a posição dele encaixado aqui, ó, com o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Então, um momento bem bacana de alinhamento entre o avião, o Cristo Redentor, e aqui provavelmente uma ave marinha, alguma coisa assim que está voando aqui, ó, né? Então, um momento bem bacana. A fotografia tá legal. Acho que poderia ter um pouquinho mais de contraste aqui, ó, nessa área de nuvens, para que as nuvens ficassem um pouco mais dramáticas. Talvez um pouco de contraste nessa área. Então eu vou mexer aqui nas curvas para escurecer um pouquinho essa área, sem afetar demais a área do morro aqui, que já está bem escura. Então eu vou fazer uma curva um pouco diferente do habitual aqui, ó. Normalmente você faz curvas em S. Eu vou fazer uma curva aqui que não tem um formato muito bem marcado. Mais ou menos isso daqui, ó. Tá? E puxar um pouquinho aqui para aumentar o contraste desse lado. Aqui. Então, o antes e o depois. Isso dá um pouco mais de drama à imagem. Fica com um contraste que justifica um pouco mais essas áreas aqui, a existência dessas áreas. Agora, essa área aqui, ó, mesmo fazendo esse ajuste de contraste, eu não consigo ver equilíbrio na existência dessa área, né? Não existe nada aqui. Então não faz sentido essa área existir. E de fato, ela acaba quebrando um pouco da harmonia, porque você tem aqui uma diagonal vindo desse lado aqui, que seria a diagonal principal da imagem, e depois você tem uma diagonal que é a diagonal secundária, e a outra aqui, ó. Isso daqui são as tais diagonais de linhas dinâmicas, tá? Então, essa daqui tá ótima, tá ok. Agora, essa daqui tá um pouquinho deslocada, ó. Ela não termina num assunto principal, que é o Cristo aqui ou a ponta do avião, ou seja, a área compreendida entre esses dois elementos. Então o que eu faria aqui nesse caso? Cortaria a imagem um pouquinho. Então eu poderia puxar ela aqui, ó, até que a junção desses dois elementos ficasse no terço. E isso tira essa área branca aqui que não tem razão de existir. E agora a imagem fica muito mais equilibrada, né? Então, o antes e o depois. Se você quisesse manter a proporção 3:2, que é a original da fotografia, não tem problema. Tá? Eu vou fazer aqui ela no 3:2 também e vou encaixar da mesma maneira aqui em cima, cortando um pedacinho da parte aqui de baixo. Então, na tua proporção original, ela ficaria dessa forma aqui. Então, o antes e o depois. Isso faz com que as tuas linhas dinâmicas fiquem muito mais equilibradas e a cena ganhe um pouco de dramaticidade, perdendo aquelas áreas que não fazem sentido de existir porque não tem elemento nenhum ali. E a próxima fotografia foi enviada pelo Rosian Brito. Provavelmente é a Esquadrilha da Fumaça aqui. Eu tenho algumas fotografias parecidas com essa cena aqui, né? Tá bem bacana, tá com um corte legal. Gostei do fato de estar o corte desse lado aqui, terminando na fumaça, e aqui começando desse lado aqui em cima e terminando aqui embaixo. Então você tem uma diagonal legal aqui, bem equilibrada. Essa altura aqui é mais ou menos igual a essa altura aqui. Então tá em harmonia a tua imagem.
Legal essa curva voltando aqui para cima também, porque isso faz com que o quadro todo da imagem acabe sendo preenchido com algo que dá movimento. Então isso tá legal. Em termos de composição tá legal. Em termos de iluminação, eu acho que ela tá um pouquinho escura demais. Talvez se desse uma clareadinha nela, aumentaria o contraste um pouco. Perceba que você tem o histograma aqui, ó, ele não está encostando em nenhum dos lados, né? Então você não tem nem brancos nem pretos com área. Essa partezinha aqui do avião eu acho que está perdendo detalhe, mas ela é tão pequena na fotografia, tão inexpressiva, que no gráfico aqui ela nem aparece. O que eu faria? Eu puxaria um pouquinho de luz aqui e perderia um pouquinho aqui, ó, certo? Então um contraste simples em S que dá uma avivada na fotografia. Com isso, você ganha um pouco de brilho e também ganha um pouquinho de saturação na cor do céu. Eventualmente também eu faria um pequeno corte nessa imagem para equilibrar um pouquinho mais a tua linha de movimento. Como eu disse antes, as tuas linhas dinâmicas aqui, a tua diagonal está bem equilibrada, mas talvez se você fizesse algo mais ou menos assim, ó, o movimento da cena ficaria cobrindo melhor o quadro. E aí você continua tendo a nuvem aqui do lado e os aviões passando aqui do outro lado. Então acho que ficaria, de repente ficaria melhor, tá? E talvez até tirar essa nuvenzinha daqui, ó, tá? Aí num grau de preciosismo muito maior, tirar essa nuvenzinha daqui daria um pouco mais de equilíbrio também, porque ela acaba chamando um pouquinho de atenção, não na direção em que o movimento está. Então o movimento está assim, e aí ela está para esse lado, então ela puxa um pouquinho o olhar para lá, ao invés de deixar o olhar fluir naturalmente com os aviões para esse lado. Ficaria melhor, sabe? Eu vou fazer aqui só a título de curiosidade, né? Para você ter uma ideia. Ó, então tirei aqui rapidinho elas. Vamos ver o antes e o depois, tá? Então a tua fotografia está bem legal, mas alguns detalhezinhos poderiam de repente ficar melhores. Agora, uma coisa que me deixou um pouco preocupado ao ver a tua imagem é que eu percebi que você tem alguns dead pixels e uns hot pixels. Isso são pixels com problema no teu sensor. Eu voltei aqui a imagem ao original e eu vou ampliar essas áreas aonde tem esses problemas com os pixels, tá? Aqui, ó. Esse daqui é um hot pixel, certo? Isso daqui é um pixel que está estourando na tua imagem. É bem típico, tá? Esse tipo de problema. E tem um outro aqui também, ó. Aqui desse lado. Outro hot pixel. E aqui embaixo parece que tem um dead pixel, que daí é um pixel morto, né? Eu acho que o teu sensor está começando a apresentar problemas demais. Talvez fosse o caso de você fazer um mapeamento dele numa assistência técnica autorizada e ver o que está acontecendo. Eu vi aqui nas informações do GIF que é uma Fuji X Pro 2, que é uma câmera razoavelmente nova. Então não deveria estar acontecendo esse tipo de problema assim tão cedo. Conforme o sensor da câmera vai ficando mais velhinho, esse tipo de coisa eventualmente vai acontecendo. Mas aqui, talvez, né, esteja sendo prematuro demais. E assim, com a imagem que você me mandou, não tem como ter certeza disso. Para você ter certeza mesmo, o ideal é fazer esse mapeamento numa assistência técnica. E aqui tem outro, ó. Acabei de ver outro. Ó, outro aqui embaixo. Outro aqui.
Então, é um problema sério isso, porque uma vez que isso começa a acontecer, se for mesmo um hot pixel e um dead pixel, isso costuma não ter fim, sabe? O troço vai indo, indo, indo e vai comendo o teu sensor, o que não é nada legal. Então, recomendo altamente você procurar uma assistência técnica e fazer esse mapeamento. Certo? E depois me diz o que aconteceu. Eu te desejo sorte, isso não é um negócio legal para acontecer para nenhum fotógrafo, mas tomara que dê tudo certo para ti e que nem seja esse problema que eu acho que é. Tá? Então faz lá o mapeamento e depois me conta o que aconteceu. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fique conosco para os próximos. Até mais. Tchau!